Você já parou para pensar por que a gente comemora a Páscoa com ovos de chocolate e um coelho? O que isso tem a ver com religião, com história ou até com a Bíblia? A verdade é que a Páscoa, como conhecemos hoje, é uma mistura de tradições milenares. Algumas delas muito mais antigas do que você imagina. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Hoje você vai conhecer a verdadeira história da Páscoa, dos ovos e do coelho. Seja bem-vindo a mais um Mundo de Fato. A palavra Páscoa vem do hebraico que significa passagem. E essa passagem representa um dos momentos mais marcantes da história: a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Segundo o relato bíblico, Deus enviou 10 pragas ao Egito. A última praga era a passagem da morte. Porém, os lares que tivessem sangue marcado na porta seriam poupados. Ou seja, a morte não tocaria aquela família. Séculos depois, esse mesmo conceito ganha um novo significado, com Jesus Cristo, que é crucificado e, segundo a fé cristã, ressuscitaria no terceiro dia. Mais uma vez, uma passagem, mas agora da morte para a vida. Assim como o sangue marcado nas portas dos hebreus no Egito marcava exatamente o livramento da passagem da morte, no Novo Testamento, a morte de Jesus significava salvação, a passagem da morte para a vida. Mas aqui vale uma pergunta: o que coelhos e ovos têm a ver com tudo isso? Esses símbolos não vêm da Bíblia. Eles têm origem em tradições muito mais antigas, ligadas à fertilidade, à renovação da vida e ao ciclo da natureza. Na Pérsia, por exemplo, os ovos coloridos já eram usados em celebrações muito antes do cristianismo. Na cultura chinesa, existe a crença de que o universo surgiu a partir de um ovo cósmico. E até os romanos associavam o formato do universo a um ovo. O que essas tradições têm em comum é que o ovo sempre foi símbolo de vida, de começo, ou pelo menos recomeço. Mas é na Europa que essa história ganha um novo capítulo. Muito antes da Páscoa cristã, povos europeus já celebravam a chegada da primavera. E essa celebração estava ligada à fertilidade, à renovação e ao recomeço da vida após o inverno. Alguns estudiosos relacionavam essa tradição a uma deusa chamada Eostre. Ela representava exatamente isso, vida nova. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. O ovo simbolizava nascimento, o coelho fertilidade. Com o tempo, essas tradições foram se misturando com a celebração cristã. Mas existe um detalhe curioso que pouca gente sabe. Quase não existem registros sobre essa deusa. Tudo o que sabemos vem de um único relato histórico. O que levanta uma dúvida: foi uma tradição construída ao longo do tempo apenas para influenciar as pessoas, os povos? Séculos depois, os ovos passaram a ser feitos de chocolate. O que era símbolo virou tradição e depois indústria. Hoje, a maior parte das pessoas nem imagina essa origem. E talvez o real problema hoje não seja exatamente o chocolate, mas esquecer o verdadeiro significado da Páscoa. Porque no fundo a Páscoa nunca foi sobre consumo, indústria, chocolate, e sim sobre recomeço. Sobre o Deus Todo-Poderoso que decidiu se sacrificar pelos seus servos, pelos seus filhos, unicamente porque os amava. Não existe nenhum manuscrito ou teoria que revele um rei ou um Deus que decidiu se sacrificar pelos seus súditos.
Na verdade, historicamente, sempre são os servos, soldados ou súditos que precisam se sacrificar pelo rei ou pelo reino. A ideia do Deus Todo-Poderoso se sacrificar pelos seus é uma ideia exclusivamente do cristianismo. Porque todo mundo, em algum momento, de alguma forma, precisa de uma nova chance. E o sacrifício, a Páscoa, vem exatamente desse conceito, de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e responder a seguinte pergunta: você sabia da origem da Páscoa, dos ovos e do coelho? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.